Boa noite a todos. Vencer o mal com o bem é o tema da nossa palestra dessa noite. Estou aqui no Lar Kardecista Música e Harmonia Chico Xavier, aqui no Ipiranga, Rua Antônio Marcondes 584. Então, nós estamos ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook também. Essa palestra é presencial e também é transmitida ao vivo. Daqui a pouco começa a chegar os amigos aqui. Graças a Deus, né? Chega a galera até de Portugal aqui, é muito bom. Mas nós vamos começar, como sempre, agradecendo essa casa pelo convite, que eu sempre estou aqui uma vez ao mês, já há alguns anos, no Lar Kardecista Música e Harmonia Chico Xavier. O seu Francisco que me convidou, estou aqui já há uns 10 anos trabalhando nessa casa, uma gratidão imensa, então muito obrigado a todos, e aos trabalhadores da casa também, e os assistidos, né? É sempre bom a gente ser bem recebido e abraçado pelos amigos. Aí o Jaime Vale de Portugal já apareceu aqui, ó, tá vendo? Lá de Guimarães, em Portugal, o Jaime sempre me segue, né? Grande amigo, hein? A irmã dele também, que mora em Braga. Ontem também na minha live, antes de ontem, já outra amiga de Portugal, também de Braga, começou a seguir. Então, gente, é muito gratificante, né, o trabalho. Mas agora nós vamos fazer aqui a nossa vibração inicial, para que nós possamos agradecer aos mentores amigos, a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Jesus, mestre amigo de todas as horas, nos auxilie na compreensão dos ensinamentos da missão de hoje, nos auxilie na compreensão da necessidade de pagar o mal com o bem, compreendendo que o perdão é bom para quem nos defende, nos ofende e nos prejudica, mas principalmente para nós, os ofendidos e prejudicados. Então nós vamos falar hoje desse tema, né? Pagar o mal com o bem ou vencer o mal com o bem. E eu peço autorização a Deus e a Jesus, aos mentores amigos, para iniciarmos essa palestra, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Graças a Deus e graças a Jesus. Então nós vamos agora ao tema dessa noite: vencer o mal com o bem ou pagar o mal com o bem, que está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das 5 obras básicas da nossa doutrina. Tem o livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, gente, faltou e o livro dos Médiuns, que é o segundo livro, né? Então, gente, é o Pentateuco Espírita, né, que nós falamos. Que obras maravilhosas, quem tiver oportunidade, o livro dos Espíritos tem todas as respostas que nós queremos e nós temos curiosidade de saber. Boa noite, seja bem-vinda. Então, sejam todos bem-vindos, né? As pessoas, nossos irmãos que estão chegando aqui nessa noite. Então, vou iniciar falando de reencarnação, porque é uma das bases da nossa doutrina e é o que nos tranquiliza, né, nas dificuldades e também nas explicações e de todas as formas, de todas as situações que ocorrem em nossas vidas, seja positivamente ou negativamente, tudo está relacionado à nossa reencarnação. Ou seja, aos nossos atos cometidos, seja nessa encarnação, seja em outras vidas, em outras encarnações. Tá? Reencarnação, resgate, expiação e provas, que estão no planeta de expiação e provas. E nós, se pagar com o mal, esse mal com o bem, tem muito a ver com isso. Porque nós não sabemos o que nós realizamos em outras vidas, o que nós praticamos, o que nós fizemos. O que nós sabemos de verdade é que, se estamos reencarnados num planeta nessa condição, que é um planeta ainda onde o mal predomina, sim, o mal ainda predomina aqui nesse planeta, porque nós de alguma forma temos algo a rever, algo a reparar das nossas vidas, das nossas ações, das nossas atitudes. E é por isso que nós estamos aqui. E se nós seguirmos pagando o mal com o mal e não o mal com o bem, que vai ser esclarecido daqui a pouco, que não é da forma que as pessoas pensam, Dorival José da Silva, que é da Bahia, está aqui conosco também, Sr. José Lima, está chegando o pessoal aqui. Né? Pelo Instagram nós temos aqui a Ateliê Arione, que é o meu amigo, companheiro do Centro Espírita Irmão X. Arone, na verdade. Então, gente, é muito bom ter todo mundo aqui participando conosco, né? Nós não nos esquecemos, né, dos males que nós cometemos.
Né? Na encarnação presente, especialmente, nós cometemos alguns deslizes, que pensamos ser pequenos, mas na verdade não existe deslize pequeno. Porque Jesus falou ceitil por ceitil, ou centavo por centavo, ou seja, qualquer deslize que nós cometamos, que esteja fora das leis divinas, que fira as leis divinas, nós vamos responder por eles. Só que muitas vezes nós nos esquecemos, né? Nós gostamos de ser mais as vítimas do que os algozes. Nós somos assim mesmo, mas é natural de seres humanos. É a tua forma de nos defender, né? Nós somos seres que estamos nos defendendo, sempre, né? E nós somos espíritos em evolução, todos nós, né? Cometemos enganos e cometemos ainda hoje. Só que hoje, felizmente, especialmente com o conhecimento da nossa doutrina, nós já nos contemos mais, já conseguimos nos conter. Às vezes ainda não conseguimos, às vezes pensamos que já estamos prontos e não estamos. Acontece algum fato marcante, nós acabamos por, né, vacilar de novo, cometer o engano, né, praticar uma ofensa. Enfim, nós temos ainda muito que nos melhorar, mas já nos melhoramos um pouquinho. Mesmo porque a explicação que os espíritos de luz dão para nós é que a cada encarnação, a nossa evolução é muito pequena. Uma encarnação inteira de 80, 90 anos, para eles é uma chispa de luz. É algo muito rápido. Nós temos muita dificuldade, por isso nós reencarnamos milhares de vezes, nem sabemos quantas, ou de quando o nosso espírito foi criado. Em Romanos, capítulo 12, versículo 21, está assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mas como é que é vencer esse mal com o bem, né? Abençoar os que vos perseguem, está nesse capítulo. Abençoar aqueles que me perseguem, né? Jesus é o exemplo vivo, né, que nos foi apresentado de vencer o mal com o bem. Mesmo perseguido, maltratado, crucificado, humilhado, né? Ele jamais fraquejou e desejou o mal aos seus agressores e perseguidores, né? E se nos lembrarmos dos exemplos que Deus nos enviou ao longo dos tempos, eu vou citar Jesus e hoje Joana d'Arc. Joana d'Arc é um grande exemplo, que segundo os mentores amigos, né, Joana d'Arc é a reencarnação de Judas, que entregou a Jesus. Né? Tanto é que o espírito de evolução, porque ela acabou sendo queimada, né? Porque é uma prova, é um resgate, né? É uma reparação. Então, Joana d'Arc é um grande exemplo. Mas o que é o grande exemplo? No momento de maior sofrimento dela, no momento que estava sendo queimada, ela não amaldiçoou a ninguém. Isso é muito difícil. Nós, às vezes, numa coisa tão pequena, nós já, né, nos desequilibramos. A pessoa sendo queimada, sendo uma pessoa que praticou o bem, Jesus, o Espírito mais puro que nos foi apresentado por Deus aqui, na Terra, no momento do maior sofrimento: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso é pagar o mal com o bem. Desejar o bem é quem nos prejudica, né? Mas nós dizemos: não sou Jesus, não sou Joana d'Arc, não quero nem saber. Comigo bateu, levou. Não é? É verdade? Eu não levo desaforo para casa, não é verdade? Se fizer comigo, vai ter de volta. Mas nós já conseguimos, já em algumas situações, ainda nos segurarmos, né? Nós estávamos comentando ontem no Irmão X, na nossa preparação, eu não lembro o tema que foi comentado, muita coisa, e nós estávamos comentando sobre isso, né? Dos cristãos, né, que foram mortos nas arenas, né? Orando, né, cantando hinos, e não maldizendo ao outro. Bastava falar assim, lá na entrada da arena, que eles falavam, como falou para Joana d'Arc também: negue a Jesus que você está salvo, você não vai ser morto pelos leões. Mas eles não negavam a Jesus, como Joana d'Arc também não negou. Aí nós estávamos perguntando, né, e se fôssemos nós, hein? Será que na hora lá, né? Aí você lembra: eu tenho filho, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho meus netos, eu tenho um futuro. Eu não vou entrar nessa não, eu vou negar aqui, eu vou me livrar da morte. Ou não? Será que a gente tinha essa grandeza mesmo, essa coragem? Será que nós teríamos? Não sei, não sabemos. Talvez até nós sejamos aqueles cristãos que morreram lá na arena. Eu acho que não é, não sei não, senhor, né? Porque a gente não sabe, nós não nos conhecemos, na verdade. Nós gostamos de conhecer o outro, de julgar o outro, de saber como o outro vai agir, mas nós não conhecemos a nós mesmos. Não sabemos exatamente quem somos nós. Pagar o bem, o mal com o bem, eu jamais vou fazer isso. Como é que eu vou fazer o bem que me prejudicou? Né?
me agrediu, me maltratou, me enganou, né? Me ludibriou, jurou falso testemunho a meu respeito, né? Nas injúrias e violências, né? Que está capítulo 19 ou 20 do nosso Evangelho, né? E muitas outras situações, né, que nos vem à mente nesse momento, né? Cada um de nós vem, nossa, a pessoa fez aquilo para mim, como é que eu faço, né? Que eu vou pagar esse mal com o bem para essa pessoa, né? Estender a mão a quem me prejudicou, nunca. Eu quero mais é que fique lá no buraco. É, não é? É, gente. É assim que a gente pensa ainda. A prática de pagar o mal com o bem, que é na verdade o ato de perdoar, né? Parece ser bom para os seres humanos. E é muito bom. Mas para quem? Perdoa. Quem perdoa? Porque quem praticou o ato negativo, ele vai responder de qualquer forma. Então o perdão é bom por quê? Porque limpa o nosso coração. Quando nós deixamos de ter uma mágoa com alguém, que é amar a água, né? A água fétida, a água que nos circula, que nós estamos magoados com alguém, nós temos aquela dificuldade de saber como é que nós vamos sair daquela situação, porque é muito difícil. As pessoas, quando nós temos raiva de alguém, nós assim, dormimos e acordamos com aquela pessoa do nosso lado. Assim, penso o tempo todo naquilo. Isso não é bom. Isso não é bom para nós. Meu Instagram aqui parece que não quer trabalhar. Só um minutinho, gente. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Acho que caiu, seu Francisco. O Instagram parece que não vai rolar, mas tudo bem. Não tem problema. Vai que é resgate, né, gente? Mas é o Francisco. Né? Então, sumiu tudo aqui. Deixa eu ver se está aqui. Peraí. Ai, gente. É difícil, viu? Não é usado nem na internet, não. Porque a internet está boa. No Facebook está boa. Né? Vamos continuar. Seguindo, eu consegui reabilitar aqui. Reabilitei. Agora eu estou ao vivo, falando aqui de novo. Tudo bem. Desculpa, pessoal, deu um probleminha aqui, tá? Rogério Lucas também, José Luiz, que é o meu primo, né? Danilo Rafael, tem bastante pessoas aqui conosco, aqui, né, participando da nossa live. Sejam todos bem-vindos, né? Então, é difícil nós atingirmos o nível de evolução de Joana d'Arc, de Jesus e de tantos discípulos de Jesus, tantos seguidores de Jesus. Como Gandhi, né? Eu nunca perdoei ninguém porque eu nunca me senti ofendido. Eu não era espírita nem nada. Então, o perdão, a evolução, não está ligado à religiosidade, mas sim a evolução de cada ser. Então, exatamente assim. Caiu de novo, não vou mais mexer nesse negócio. Na verdade, deixa ele assim. Não vai querer funcionar de novo. Então, nós podemos ter a certeza que eles passaram por todas essas fases que nós estamos passando. Porque Deus não privilegiou ninguém. Todos nós, eu falo sempre isso, fomos criados na mesma condição. Jesus foi criado como nós, espírito simples e ignorante, e foi trilhando o seu caminho. Como nós estamos trilhando o nosso. E atingiu a condição de espírito de alta hierarquia pela sua luta, por vencer as dificuldades. Porque se Deus criasse anjos e demônios, ele não seria Deus. Ele não privilegia ninguém. Todos nós somos criados na mesma condição. E Jesus atingiu esse patamar evolutivo, como Chico, como muitos outros que nós conhecemos, por sua luta, por procurar pagar o mal com o bem, que é o perdão. Por que nós reencarnamos tantas vezes? Temos dificuldade de perdoar. Por que temos pais, temos filhos, amigos, um local de trabalho? Porque nós, de alguma forma, não conseguimos perdoar lá atrás. Temos alguma coisa a rever e está sempre relacionado ao perdão. Um ter tirado a vida do outro, a ter discutido, a ter ofendido, nada por acaso. Todos nós estamos envolvidos nessas dificuldades. E tenho certeza que Jesus cometeu os erros que nós cometemos também. Só que foi evoluindo, foi conseguindo chegar à condição de espírito de luz. Por que ele diz para nós? Vocês podem fazer o que eu fiz e muito mais. Porque todos nós temos condição de chegar, mas é fácil? Não é fácil, né? Não é fácil atingir esse nível de evolução. Podemos ter certeza que eles realmente passaram por tudo isso, né? Combater eles mesmos. Porque o maior inimigo que nós vamos combater é nós mesmos, né? Agressividade, aquela devolução da ofensa,
mas se arrependeram, reencarnaram inúmeras vezes, como nós, até atingir esse nível de evolução, né, de espírito de alta hierarquia, como eu disse. Por isso, hoje nós estamos aqui, milênios depois, Jesus mais de 2 milênios, após sua passagem física no planeta, estamos falando deles. Por que estamos falando deles? Porque eles deixaram para nós um exemplo, deixaram para nós um caminho a ser seguido, uma trajetória. Né? Por isso estamos falando deles. Se não fosse assim, não estaríamos falando deles aqui hoje. Jesus, através do Evangelho, nos oferece, né, alguns ensinamentos e esclarecimentos a respeito do perdão, não é? E de alguma forma, a forma de convivência com aqueles que de alguma forma podem e querem nos prejudicar. É muito importante isso que Jesus disse para nós, que perdoar, né, seria pagar o mal com o bem, que é o ato de perdoar, né? Então, ele fala assim, não significa que nós estarmos atrelados e andarmos abraçados com quem nos prejudicou. Jesus não andava abraçado aqueles que nos prejudicou. Quantas vezes no Evangelho também Jesus saiu dali? Ele sabia quem seriam aqueles que eram seus inimigos, que queriam matá-lo. Não é verdade? Quantas vezes eles tentaram colocar Jesus em situação difícil para quem caísse em contradição e fosse preso? Quantas vezes, né? Então, convidar aqueles que são nossos pretensos inimigos e que não merecem a nossa confiança, né? Vai ser recebido nos nossos lares para a ceia de Natal? Claro que não. Naturalmente que não. Né? Não foi isso que Jesus quis dizer para nós. O que ele disse para nós? Aqueles que podemos, assim, podemos inclusive ter recebido muitas vezes, né, mais uma oportunidade, dado oportunidade para aquela pessoa mais de uma vez, para aquele espírito, que nós somos espíritos, né, e aquela pessoa nos prejudicar e nos fazer, né, o mal novamente. Nós vamos estar sempre abertos ao Senhor, mas temos que estar atentos na nossa defesa. Não é verdade? Nós não podemos abrir a nossa guarda. Estamos sempre prontos a perdoar, a compreender, mas temos que ter cuidado, como Jesus também tinha cuidado com aqueles que sabia que eram pessoas que queriam fazer mal. Nós vamos convidar alguém que nós sabemos ser uma pessoa que não merece nossa confiança para estar ao nosso lado. Isso não quer dizer que nós vamos falar mal daquela pessoa, ficar dizendo coisas negativas a seu respeito e essas coisas assim. Não é verdade? É assim que deve ser, isso que Jesus falou, por isso que ele quis dizer para nós, né? No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos trabalhando hoje, né? Nós recebemos esclarecimento do que Jesus realmente quis dizer. Ele diz, está assim no texto, entretanto, há um equívoco no sentido da palavra amar neste caso, ou neste passo, eles falam. Não pretendeu Jesus assim falando que a cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que se dispensa a um irmão ou um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Está no Evangelho. Será como, agora o comentário meu, será como dar o pescoço ao carrasco, né, como se diz popularmente. Não é assim? E exatamente isso, né? Nós vamos baixar a nossa guarda? Naturalmente que não. Né? Não vamos dar nosso pescoço ao inimigo. Né? Ninguém pode ter para com ela, para a pessoa, expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude, ou seja, de nós estarmos dispostos a estar ao lado. Ninguém pode ter para essa pessoa essas expansões de amizade. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam as mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual que sente na companhia de um amigo. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração diferente ao contato de um amigo. Isso está no Evangelho, capítulo 12. É verdade, né? Como é que é agradável reencontrar amigos, né? E pessoas que gostamos e temos prazer em estar juntos e compartilhar momentos juntos, né? O legal é que quando reencontramos amigos, nós sabemos disso, mesmo que tenha passado décadas, a impressão que nos vem é que nos vimos ontem. Essa semana passada encontrei um amigo que a gente viajou muito para Foz do Iguaçu. Nossa, mais de 20 anos que eu não o via, nós nos encontramos, assim, parecia que a gente tinha se encontrado ontem.
colocamos o papo em ordem, nos lembrando dos tempos que a gente viajava junto. Assim, são coisas maravilhosas. Parece que a gente se viu ontem. Isso é muito real. Mas, em compensação, infelizmente, quando reencontramos também aqueles que se dizem nossos inimigos, que não simpatizamos e que nos prejudicaram, né, principalmente, pode ter passado décadas também. O sentimento é o mesmo, não é? Vem na nossa mente aquela situação que nós vivemos com aquela pessoa que ela nos prejudicou. Parece também que foi ontem. E essa é a nossa dificuldade de nos livrarmos dessa malquerência, né, de se lembrar daquilo, e nós revivemos aquilo como se fosse ontem também. Olha só como é interessante. Tanto na parte positiva quanto na parte negativa é a mesma coisa. Parece que aquilo ocorreu ontem, parece que foi ontem que nós somos prejudicados. E o que o Evangelho nos diz é que não devemos guardar rancor, compreendendo que a justiça de Deus é perfeita, e nada que se comete de mal permanece impune. Só que é difícil nós entendermos isso, porque nós temos a dificuldade ainda de por que Deus não faz nada, né? Assim nós temos situações difíceis que nós presenciamos, infelizmente, por que Deus deixa isso acontecer? Como é que essa pessoa me fez o mal e está, assim, aparentemente melhor do que eu? É ou não é? É assim, como é que pode? Como é que Deus deixa? Né? E que o bem que se pratica também, né, não permanece sem recompensas. Nós devemos esquecer disso. Jamais. Todo mal que nós fazemos, receberemos a recompensa. Só que tem um detalhe. Às vezes o bem que eu estou praticando hoje, e o perdão que eu estou praticando hoje, pode ser que eu esteja apenas reparando algo lá de trás. Pode ser que o bem que eu estou recebendo hoje esteja recebendo porque alguém me auxiliou em outra encarnação. Eu estou hoje auxiliando a pessoa, apenas devolvendo a ela ou alguém o que eu recebi anteriormente. Por isso que eu falei no começo da palestra que reencarnação é muito importante. A Maria das Graças aqui conosco, nesse camaradinha, seu Florindo Gasparini Filho, é o meu mentor, viu gente? Seu Florindo, antigo trabalhador do Irmão X, hoje mora em Franca, está sempre comigo. Seu Florindo, quando eu comecei a fazer a palestra, ele falava assim, vai lá, Hélio, a hora é agora. Pessoal maravilhoso, seu Florindo, um grande amigo, que eu tenho muita consideração por ele. Boa noite, seu Florindo, gratidão pela presença. Está sempre aqui conosco. Tem pessoas que marcam a nossa vida, né? E o seu Florindo é uma delas. Era o nosso supervisor do Irmão X há 20 anos atrás. Muito tempo, né? Muito bom. Então, tudo que nós fazemos, seja de mal ou de bem, vem o retorno. Por isso, se fizerem mal para nós, não nos preocupemos. Mesmo porque, muitas vezes, nós estamos apenas recebendo de volta o mal que nós predicamos anteriormente. É o que eu digo sempre, que eu venho em qualquer lugar que eu falo. Se nós não acreditarmos na reencarnação, é muito difícil nós conseguirmos conviver com os empecilhos da vida, com as dificuldades, seja de saúde, seja de convivência, seja de ofensa, qualquer que seja. Fica difícil nós convivermos se nós não acreditarmos na reencarnação. Se nós somos reencarnacionistas, fica muito difícil. Nós acreditamos em apenas uma vida. Às vezes nós ouvimos, às vezes, só se vive uma vez, né, pessoal? Não só se vive uma vez. O corpo, sim, só vive uma vez. Cada corpo é trocado a cada encarnação, uma vestimenta, é uma ferramenta do espírito. Mas o espírito, não. O espírito vive sempre. Se eu desencarnar aqui agora, eu sou o Hélio Paiva. Hoje, né? Que na outra vida eu já tive outro nome, na próxima eu vou ter outro nome. E posso vir mulher, posso vir africano, posso vir em qualquer lugar, ou reencarnar em outro planeta, dependendo do que eu tiver que cumprir, do que eu aceitar em outra vida. Então nós não somos apenas, estamos. Nós apenas estamos. Eu estou Hélio, eu estou palestrante, mas eu já estive em outras coisas. Então se eu fizer o mal, na próxima eu vou receber o mal. Nilma Maria chegou aqui também. Gente, segundo Kardec, codificador da nossa doutrina, ele diz que o mal é uma consequência da ignorância do bem. E não existe em si mesmo. Ou seja, Deus não criou o mal. Deus criou espíritos. Mas como é nosso que caminho nós vamos seguir? Livre-arbítrio e consciência. Você está aí. Isso é bom, isso é mal. Siga o seu caminho. Nós sabemos o que é mal, sabemos o que é bom. Porque nós temos consciência. Claro que conforme vamos evoluindo, o nosso nível de consciência vai aumentando e, consequentemente, o nosso livre-arbítrio também. E
tendo mais sabendo usar mal esse livre-arbítrio e essa consciência, naturalmente nós vamos responder mais fortemente por aquilo que nós fizermos, que nós já sabemos. Quanto mais nós sabemos, a responsabilidade nós temos. Ou quanto mais será dado, mais nos será pedido. Né? E Jesus não falou de dinheiro, não, ele falou de conhecimento. Como está no Evangelho, não se pode punir a um selvagem como a um homem civilizado. Naturalmente que não. A selvageria não pode cobrar de um selvagem que não tem conhecimento ainda, né, por nós. O selvagem pode estar ainda fazendo de tribos que não foram nem descobertas praticamente ainda, né, oferecendo seres humanos como pedido para os deuses. Não é verdade? Por que não? Podem. Para eles aqui, como nós também, deve ser feito isso lá atrás. Só que nós pensávamos que aquilo era correto. Mas conforme vamos evoluindo, mas se hoje uma pessoa faz isso, e nós temos ainda, não é verdade? Pessoas que fazem isso ainda, há pouco tempo, umas mulheres aí que tiraram a vida de uma criança, fazendo essas oferendas aí. Foi diferente. Hoje não. Hoje nós temos conhecimento. Se continua fazendo isso, naturalmente vai responder muito mais do que lá no nosso início. Né? Oferendas. No tempo de Jesus tinha as oferendas, que Jesus fala. Leva a sua oferenda ao altar, ele fala das oferendas, dos animais que se doavam. Mas Jesus nunca criticou. Ele sabia que aquilo não era o correto, que não era o caminho, mas ele sempre respeitou a todos. Mas se você vai fazer a oferenda, o que você faz primeiro? Perdoa teu irmão. Não foi o que ele falou? Vá primeiro, reconcilie-te com o teu irmão. Depois você vem e traz a oferenda. Que é a mesma oferenda que Deus quer da gente? É o quê? É o perdão. É pagar o bem, o mal com o bem. É isso que ele faz para nós. Então, e o bem aproxima as pessoas e o mal as afasta. E é normal isso, né? Então, o grau de responsabilidade por lado depende do conhecimento da pessoa, né? E o mal não existe em si mesmo, ele disse, né? E existe uma espécie de imã, né? Que é a doutrina espírita, né? E todo mundo chama, de afinidade, não é isso? E os espíritos afins se atraem pelo desejo do bem, e os do mal pela prática do mal. É natural isso, né? E o que é o bem? Tudo que está em concordância com as leis de Deus. E o mal é tudo que está contrário às leis de Deus ou que dela se afasta. É o que está também no Evangelho. Não adianta fingirmos perdão. Né? Fingir, eu perdoei, mas não adianta. Se nós seguimos desejando o mal do outro. Não adianta nós fingirmos que perdoamos. Porque nós vamos ficar em contradição lá adiante. Né? E é muito difícil nós perdoarmos realmente 100%. Mas se conseguirmos perdoar um pouquinho, já está bom. Se nós não queremos mais devolver na mesma medida, nós temos dificuldade ainda, nós ainda vibramos quando vemos alguém que nos prejudicou, nossos pretensos inimigos, praticando atos que acabam se dando mal, nós gostamos. Nós gostamos, gente. É verdade, né? Nós gostamos aí, nossa, não falei, tal. Mas às vezes nós devíamos orar por essas pessoas, porque as pessoas que prejudicam precisam mais de oração do que de ódio, né? Só que nós temos essa dificuldade ainda. Gemima Nascimento, minha amiga, também chegou aqui. Então, quando nós fazemos o mesmo de alguém, nós praticamos o mesmo que alguém nos prejudicou, nós estamos nos colocando como? No mesmo nível que ela. Se nós queremos ser melhor do que aquele que nos prejudica e nos fez o mal, nós devemos procurar ser melhor do que elas. Se nós fazemos a mesma coisa, nós não estamos sendo melhores do que aquela pessoa. Quando nós devolvemos na mesma medida, não estamos sendo melhores. Trocar o mal pelo bem, é transformarmos, antipatia em simpatia, tolerância em intolerância, intolerância, ódio em amor, que é o exercício da paciência, e a resignação. Resignamos diante das provas que surgem para nós, porque nós sabendo que nada é injustiça de Deus, tudo é semeadura, nós semeamos e colhemos, e se nós não devemos, melhor ainda se nós conseguimos conviver com aquilo, que nós estamos semeando para o nosso futuro espiritual. E ninguém cruza nosso caminho por acaso. Pode ser sempre uma oportunidade de crescimento, às vezes, que é a situação que nós estamos vivendo. Porque assim, a oportunidade de expiação é provas. Como é que é uma prova? Eu estudo, eu me preparo e vou fazer a prova. Igual a prova do Enem, Eu me preparo e vou fazer a prova. E aqui é a mesma coisa, o plano espiritual, eu me preparo, eu estudo, eu tenho oportunidade, agora eu vou voltar para o corpo, a prova é aqui. E aqui é mais difícil, mesmo porque eu não me lembro do meu passado espiritual.
né? A gente reencarna do esquecimento. Aí nós temos que ter o que? Fé. Fé em Deus, que tudo aquilo que está ocorrendo, existe uma razão para estar ocorrendo. Né? No início desse capítulo está lá: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao seu inimigo. Aí Jesus fala: não, eu venho para mudar tudo isso. Amai vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e perseguem. Tudo ao contrário, né, gente? Que a lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. Jesus chega e fala: não. Faz o bem a quem te persegue. Os que te caluniam, como é que é? É muito difícil, né? Por isso que Jesus foi combatido. A dificuldade em perdoar está sempre atrelada ao nosso orgulho e à nossa vaidade também. Quando nos perdoamos, né, aos que vos amam, porque só amardes aos que vos amam, qual a vossa recompensa? Nós amarmos só quem nos ama, qual a nossa recompensa? O que ele fala? Não procede assim também os publicanos? Jesus fala. Mas que eram os publicanos? Não é que Jesus está julgando os publicanos, mas é para que Jesus falava em parábolas. Eu queria explicar quem são os publicanos, que eram odiados pelos judeus. Por quê? Porque eles eram judeus que cobravam impostos caríssimos, extremamente caros dos próprios conterrâneos. Então eles eram mal vistos. E Jesus fala: se o publicano faz, né, você não vai ser melhor do que ele. Não faz os publicanos, os pagãos também não fazem assim, que eram os pagãos que não acreditavam em Deus. Você falava: eles também fazem isso, e não é verdade? Sim. Ou uma pessoa, um malfeitor, ele não tem amizade com outro malfeitor? Ele não faz o bem também ao malfeitor? Eles não são cúmplices? Sim. Qual a diferença de nós para os outros? Nós queremos ser diferentes. É não tratar apenas bem aqueles que são do nosso nível. Quantas pessoas que têm a condição que não dá bom dia para a pessoa que varre o seu prédio, que o ascensorista, não é verdade? Para aquela pessoa que recolhe o nosso lixo, para aquele varredor de rua, para aquele que recolhe os seus recicláveis, tem dificuldade de passar e falar bom dia, ou oferecer uma água para aquela pessoa, é ou não é? É. Então, tratar bem aqueles que estão na mesma condição da gente é fácil. Difícil é nós sermos diferentes. Nós tratarmos bem aqueles que teoricamente estão talvez numa condição inferior à nossa materialmente, que é muito importante isso, porque a superioridade moral não está nada ligada à parte material. Uma pessoa catando reciclável pode ser muito mais evoluída do que uma pessoa que está numa condição de um cargo importantíssimo. Né? Não tem uma realeza terrena no Evangelho, que é uma rainha que chega no plano espiritual e ela fala: nossa, os meus súditos estão numa condição muito melhor do que a minha. Eles não podiam sequer levantar os olhos para mim. Eu chego aí no plano espiritual e olho, eles estão numa condição muito mais favorável do que a minha. Está no Evangelho, pode procurar, é uma realeza terrena, parece, terrestre. Então é isso, essa rainha chega. Então a condição aqui na Terra não tem nada a ver com a condição de moralidade, de espiritualidade e de evolução. Então é muito importante, né? E esses publicanos exploravam o seu próprio povo, né? Então, a pessoa que não se dirige aos serviçais, não se dirige às pessoas, né? Então, nós queremos harmonizar apenas com aqueles que ou podem dar algo para nós de volta, devolver para nós o que nós estamos oferecendo. Eu não vou ajudar a quem não pode me ajudar, quem não pode devolver para mim. Né? O que vai nos diferenciar é procurarmos, né, fazer o quê? Devolver o mal com o bem. E Jesus já nos falou: devolver o mal com o bem não é nós abraçarmos e levarmos para nosso lar. É nós não desejamos o mal, estamos sempre prontos e dispostos a perdoar e a abraçar a pessoa novamente, mas com todo o cuidado. Porque nós sabemos que nós estamos no plano de expiação e provas aqui. Tudo o que se faz conosco uma vez pode fazer 2 ou 3. Então nós temos que ter cuidado quanto a isso. Mas devemos estar sempre prontos à reconciliação, a receber essa pessoa de volta. Porque nós não mudamos. Sim. Por que o outro também não pode mudar? Nós temos essa dificuldade de entender: poxa, aí eu mudei, eu estou melhor, eu entendo, mas por que o outro não pode ter mudado também? Pode sim. E a gente muda quando? Principalmente quando nós nos machucamos, quando nós temos que acordar para a vida, por dificuldades que nós passamos, por experiências que nós passamos, muitas vezes enfermidades, que às vezes nós esperamos ajuda de alguém que não vem, a ajuda vem de outro que nós jamais esperávamos, que vai nos estender a mão. Então, é assim que nós vamos aprendendo, é assim que nós vamos crescendo.
estamos sempre dispostos a perdoar, né? Porque o maior ensinamento dessa mensagem, o mais importante é perdoai para que Deus vos perdoe. É que Jesus fala para nós, perdoai para que Deus nos perdoe, porque todos nós, em muitos momentos, né, de nossas encarnações, também erramos e recebemos o perdão de Deus. Sempre. Deus nos perdoa sempre. Quantas vezes? 70 vezes 7, né? Pedro perguntou para Jesus. Muito mais do que isso. 70 vezes 7 é muito pouco, dá 490. Eu acho que nós queimamos isso em poucas horas, em poucos dias. Quantas vezes nós julgamos, nós erramos, nós olhamos, nós pensamos, nós olhamos. Nossa Senhora. Quantas vezes nós cometemos enganos em um dia? Então 490 é quase nada. O perdão deve ser infinito, né? Todos nós, em muito momento de nossas encarnações, né, nós cometemos sim esses enganos. E pagar o mal com o bem, né, é muito importante. Pagar o mal com o mal não é um bom caminho. Se nós pagarmos o bem com o bem, nós mais rapidamente atingiremos a condição de espíritos puros, que é o que Jesus conseguiu. E como citamos hoje João Dark, e quantos outros espíritos. Mas apenas quando nós entendemos que o mal existe, mas que nós não devemos fazer parte dele. Nós estamos na condição evolutiva ainda difícil, que nós temos dificuldades ainda em não praticar esse mal. Mas o mal que nós praticamos, podemos ficar tranquilos que ainda é bem menor do que muitos irmãos nossos que cometem. E que esses erros que os irmãos cometeram, nós também podemos ser cometidos lá atrás. Nós devemos procurar, né, na medida do possível, nos equilibrarmos, que é muito difícil ainda. Nós estamos aqui, a irmã Santana está aqui conosco também, e Dinho Carretos e Mudanças. Tem mais um amigo aqui, o Dinho, que faz Carretos e Mudanças. Então, gente, Instagram não foi possível, caiu 2 vezes. Nós vamos fazer nossas vibrações. Nós encerramos aqui o nosso encontro. Vamos vibrar especialmente pela paz na Terra, paz no nosso planeta que está com muitas dificuldades ainda, de guerras, de sofrimentos, de fome. Obrigado, Marcos. Pessoas com diversas dificuldades, pelos sofredores em geral, por essa casa e tantas outras, e colaboradores, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, especialmente por aqueles que se dizem nossos inimigos, pelos lares da Terra, todos os lares da Terra, especialmente aqueles lares em desequilíbrio, por nós mesmos, para que possamos cada vez mais pagar o mal com o bem. Gratidão a todos os espíritos que fizeram com que esses ensinamentos chegassem até nós através das obras básicas da doutrina espírita. Vamos em mente aos nossos lares, adentrando a cada cômodo da nossa casa, levando o Mestre Jesus pela mão, iluminando cada ambiente dos nossos lares, levando o Mestre Jesus ao nosso local de trabalho, levando o Mestre Jesus ao lado daqueles que se dizem nossos inimigos, alguém que nós tenhamos alguma dificuldade de convivência, que nós possamos abraçá-los em pensamento, perdoando e pedindo perdão. Que certamente, muitas vezes, estamos ligados por outras situações anteriores de outras encarnações, para que possamos, ao final da encarnação, não termos mais nenhuma desavença com aquele ser querido. Vamos em mente aos hospitais, aos orfanatos, aos nossos irmãos em sofrimentos. Que Deus, nosso Pai Jesus, nosso Mestre, nos auxilie, nos ampare, no mentor dessa casa, Chico Xavier, que deixou para nós o grande exemplo de pagar o mal com o bem, por todo o mal que me fizeram, por toda a agressividade que sofreu, especialmente na sua infância, jamais desejou o mal ao bem. Que nós nos lembremos desses seres que Deus nos ofereceu ao longo de todos esses milênios, como exemplo para nós, para que nós possamos e pudermos seguir em frente a nossa jornada evolutiva. Ave Maria, Mãe de Jesus, roga por nós todos seus filhos, agora e na hora da nossa libertação, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a todos pela presença, gratidão a essa casa. Eu vou falar agora aqui os nomes de algumas pessoas que participaram conosco aqui
né? Marcos Valentim Granelli, que é o nosso irmão querido aqui da casa, Jaime Wagner, direto de Portugal, a Renata Viana, Dorival José da Silva, José Lima, Vera Sidani, Milton, meu Deus, Nilma Maria, deixei meu óculos no carro, Lúcia Maria, Luzia Maria, José Luiz, Sandra, Elizabeth, Isilda Ferreira, Patrícia Bonina Lopes, Dirce Porto, Misete Vieira Soares, Inês Camará Dias, Maria das Graças, seu Florino Gasparini Figa, e tem mais alguns nomes que eu falei aqui que passou, né, direto. Então, gratidão a todos pela presença, gratidão aos irmãos aqui, que estão aqui conosco nessa noite, na palestra presencial. Então, que Deus, nosso Pai Jesus, nosso Mestre e amigo, nos auxilie. Eu já vou desejar Feliz Natal a vocês, porque talvez não nos vejamos na próxima palestra que eu virei aqui em dezembro, muita gente vai viajar. Então, quero desejar a todos muita paz, muita harmonia, que nós possamos seguir procurando pagar o mal com o bem, procurando fazer o nosso melhor em relação aos outros, especialmente em relação a nós mesmos, que o perdão só faz bem a nós mesmos. Eu sempre digo que o perdão é bom para quem perdoa. Muita paz a todos, muito obrigado, e que Deus nos ilumine sempre. Obrigado. Parabéns para vocês. Muito obrigado.